Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo complementar que eu preparei especialmente para aqueles alunos que não puderam acompanhar aí até o final da nossa aula de sábado, né? Desse sábado pela manhã. Muita gente não pôde ficar até o final, teve que sair, se ausentar um pouquinho mais cedo. Então eu resolvi por conta própria estar disponibilizando esse vídeo complementar para quem saiu após a parte de conclusão do terceiro tópico, que falava exatamente do direito, né? Onde vocês iriam se utilizar das teses para defender o direito de vocês na peça, no nosso mandado de segurança. E então resolvi iniciar exatamente pelo quarto tópico, que é o tópico da medida liminar, certo? Foi exatamente o tópico onde muitas pessoas tiveram que se ausentar já pelo avançado da hora, que eu peço desculpa a vocês pelo nosso caminhar durante a aula de hoje de manhã, mas então resolvi fazer exatamente isso aqui para que ninguém saia no prejuízo, certo? Começando então pelo quarto tópico, que é o tópico da medida liminar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês exatamente para um detalhe muito importante. Fernando, quando que vai ser cabível a medida liminar em mandado de segurança? Reformulando, melhor dizendo, quando que não vai ser cabível a medida liminar em mandado de segurança? Eu gostaria que vocês pegassem aí, por gentileza, a Lei 12.016, que é a nossa lei aí do mandado de segurança, certo? E abrissem, por gentileza, no artigo 7º, parágrafo 2º. Vocês vão ver aí que exatamente nesse artigo, nesse parágrafo, no 2º do artigo 7º, fala: não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Vocês podem me perguntar: Fernando, aqui nesse parágrafo 2º tem falando que não será concedida a medida liminar em relação à entrega, quando tiver por objeto, a medida liminar tem por objeto a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Ótimo, realmente essa dúvida pode surgir em relação a essa nossa questão aqui, né? Essa nossa peça do quarto exame unificado aí da FGV. Na nossa peça, se vocês observarem no enunciado, ele não fala nada de onde essa mercadoria é proveniente, de onde que ela vem, essa mercadoria, certo? Ele deixa essa parte subentendida. Ele não fala de fato se essa mercadoria está vindo do exterior ou se está vindo de outro estado. Então, na dúvida, pessoal, é melhor vocês optarem pelo tópico da medida liminar, certo? Nesse presente caso, eu recomendo que vocês façam o tópico da medida liminar, porque se vocês observarem o gabarito oficial da FGV, ele realmente não tira ponto de quem faz um tópico quando você consegue identificar aqui que não se enquadra nas hipóteses de não cabimento, certo? Se ele viesse deixando bem claro que essa mercadoria é proveniente do exterior, aí se encaixaria numa daquelas situações lá do artigo 7º, parágrafo 2º, portanto, não caberia a medida liminar. Como ele não falou nada na questão, vocês devem optar por abrir esse tópico da medida liminar, certo? Para garantir esse ponto na prova de vocês. Portanto, começando aqui as considerações iniciais acerca desse tópico, eu quero que vocês observem o seguinte: no tópico da medida liminar, sempre, pessoal, haverão 4 parágrafos. A estrutura de vocês nesse tópico irá se resumir a esse esquema, certo? Sempre de 4 parágrafos. Vocês não vão ter que adotar nenhuma outra formatação que não seja essa, tá? Agora eu quero que vocês me prometam o seguinte, em relação ao primeiro e ao último parágrafo. O primeiro e o quarto parágrafo desse tópico sempre será exatamente ipsis literis escrito desse jeito. Não vamos alterar nada nesses dois tópicos aqui, nesses 2 parágrafos, melhor dizendo,
certo? Porque isso aqui basicamente contém todas as informações que vocês realmente irão necessitar para esses dois parágrafos. O que vai poder alterar na peça de vocês é esse segundo parágrafo e esse terceiro parágrafo, certo? Os dois parágrafos do meio. Mas o parágrafo inicial, o parágrafo introdutório e o de conclusão, o último parágrafo, sempre vai ser a mesma coisa, pessoal. É um carimbo. Um carimbo que vocês vão estar fazendo, certo? Portanto, iremos iniciar aqui, já posta essa observação aqui, de sempre vocês escreverem apenas 4 parágrafos no tópico da medida liminar. Eu quero que vocês decorem esse texto do primeiro e do quarto parágrafo, tendo a necessidade de se alterar apenas o segundo e o terceiro, dependendo do seu caso concreto, do que vier no enunciado da questão. Mas para isso eu vou explicar aqui durante o decorrer do vídeo, certo? No primeiro parágrafo, vocês vão precisar apenas identificar os elementos que caracterizam os pressupostos da medida liminar. O que consiste, o que embasa o teu pedido liminar, certo? Tá aqui, vocês vão iniciar. São pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar em mandado de segurança. Observem aqui que eu abreviei, mas mais uma vez lembrando para vocês, vocês não devem se utilizar de nenhuma abreviatura, salvo aquelas que nós já discutimos, que estão previstas em lei, mas tirando essas, não se deve abreviar absolutamente nada na prova de vocês, certo? Aqui eu utilizei a abreviatura aqui, o MS, para mandado de segurança, mas vocês coloquem por extenso. São pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar em mandado de segurança. O fumus boniuris é o primeiro elemento e o periculum in mora, o segundo elemento, conforme disciplina o artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016. Lá ele vai trazer exatamente essas duas características aí para vocês que realmente vão embasar o teu pedido de medida liminar, certo? Então, carimba esse parágrafozinho aqui sem alterar absolutamente nada na sua peça. Nesse segundo parágrafo, já vai haver uma necessidadezinha de adaptação em relação ao seu caso concreto, à sua peça, certo? Nessa nossa, nós vamos falar aqui exatamente o seguinte. Vamos iniciar dessa forma. O fumus boniuris caracteriza-se pelo quê, pessoal? O que a fumaça do bom direito vai trazer para vocês nessa questão? Não é exatamente o fato do abuso de autoridade? Não é isso? Até porque essa medida utilizada pela autoridade administrativa, ela ultrapassa a competência que é dada a ela. Ela não tem o direito de impor a cobrança do tributo, mesmo que esse tivesse vindo de maneira errada, digamos assim, na sua declaração de nota fiscal, seja o que for. Ela não tinha o direito de te cobrar esse tributo retendo a tua mercadoria, tá? Existe, como nós já discutimos, o devido processo legal para que ela faça isso. Portanto, aqui você vai falar de onde vem esse teu direito. A fumaça do teu bom direito se caracteriza pelo abuso de autoridade, certo? Porque ela reteve a tua mercadoria com o propósito de cobrar o respectivo tributo, né? Que ela fala lá no enunciado da questão, que há uma diferença de alíquota e não foi feito o recolhimento correto do tributo, etc, etc. Já nesse terceiro parágrafo, você vai falar do periculum in mora, certo? Que é o perigo da demora. E você vai citar. Já o periculum in mora resta evidenciado pelo que, pessoal, nesse caso? Pelo prejuízo causado às atividades da empresa por conta dessa atitude da autoridade administrativa, da autoridade coatora. Ela impede o pleno desenvolvimento do exercício profissional quando ela retém a tua mercadoria com o fito de cobrar um tributo que ela diz ser devido, certo?
É isso que vai embasar esse teu terceiro parágrafo. O quarto parágrafo, como eu falei anteriormente, também vai ser um carimbo. Não há necessidade de você inventar nenhuma outra informação, salvo essa que nós já colocamos aqui, para dar uma certa acelerada aí na explicação. Já deixei preparado no quadro para isso. Então, no teu quarto parágrafo, você vai colocar pelo exposto, ou isto posto, tá entendendo? Isso é muito particular. A maneira de introduzir o parágrafo fica a cargo de cada um de vocês. Então, aqui ficou pelo exposto, vê-se que é impetrante, faz jus à concessão da referida medida liminar, haja vista encontrar-se presentes os dois pressupostos autorizadores, sendo devido, portanto, por força do artigo 151, inciso 4 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Fernando, eu tenho obrigatoriamente que fazer menção a esse artigo? Tem. Na medida liminar, no tópico de medida liminar, o que vai embasar a característica principal dela é exatamente esse artigo. Se vocês correrem lá para o artigo 151, inciso 4, vocês vão perceber que a medida liminar ela se caracteriza exatamente pelo efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso fica bem evidente lá para vocês. Só relembrando aqui, pessoal, causa de suspensão da exigibilidade, certo? Não vão confundir lá com as hipóteses do 156, tá? Que é de extinção, ou as causas de exclusão que estão lá no 175, tá certo? Isso aí vocês têm que dar uma olhada em casa, exatamente para não confundir a cabeça de vocês. Tá ótimo? Não confundam também outro detalhe importantíssimo com o 151, inciso 5, porque o inciso 5 ele vai falar da tutela antecipada, pessoal, que não se encaixa em mandado de segurança. Quando nós falarmos de mandado de segurança, vocês vão ter que recorrer para a medida liminar. Fernando, por que ela causa esse efeito de suspensão da exigibilidade? Exatamente por isso, porque ela vai, digamos, interromper, ela vai parar essa cobrança indevida para que seja analisado o teu direito lá que você defendeu na sua tese principal. É como se fosse uma antecipação do teu pedido. Tá certo? Essa medida liminar, o juiz vai entender que você faz jus por conta da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Então ele te antecipa, de certa forma, parcialmente esse teu direito, até o julgamento final do teu mandado de segurança. Tá certo? Bem, feitas essas explicações do tópico 4, eu peço licença para vocês aqui para a gente iniciar exatamente o tópico 5, certo? Vamos falar um pouquinho da parte dos pedidos, que no meu ponto de vista, pessoal, é a parte mais importante, seria a parte dos pedidos. Fernando, o que vai me garantir uma boa pontuação na peça? Sem dúvida, pessoal, sem dúvida alguma, vai ser a parte dos pedidos, certo? Os pedidos é o que vai diferenciar a natureza de uma peça para outra, como eu falei para vocês, inclusive em sala de aula. Cada peça tem a estrutura basicamente igual uma da outra, certo? Vocês vão iniciar lá pelo endereçamento, qualificação, sem muitas dificuldades aí, já pelo que já foi até visto em sala de aula, e a parte dos fatos e do direito. Isso aí vai se aplicar a todas as tuas peças, tá? O que vai diferenciar, o que vai te garantir uma pontuação aí completa seria exatamente a parte dos pedidos. E aí é que o bicho pega, porque você obrigatoriamente tem que decorar essa estrutura dos pedidos. Não há nenhuma outra fórmula mágica a não ser você saber o que você tem que pedir em cada peça, certo? Então vou colocar aqui dos pedidos, que é o quinto tópico, certo? Dos pedidos. Vamos lá iniciar. Para você colocar aqui a introdução desse teu tópico, não há grandes mistérios. Você vai colocar isto posto, certo? Dá o teu espaçamento aqui, isto posto, requer
requer a impetrante que Vossa Excelência, pessoal, lembrem-se, sem abreviar, tá? Vossa Excelência requer impetrante que Vossa Excelência se digne em 2 pontos. Você inicia dessa forma. Feito isso, já pula logo para o primeiro pedido. Primeiro pedido aqui, certo? Você pode colocar ou pode colocar a letra A, tanto faz, certo? Para caracterizar o teu pedido, fica a seu critério. Basta identificar uma ordem de sequência mesmo. Primeiro pedido, ou letra A, tanto faz, da maneira que você quiser fazer, certo? O que é que vocês vão ter que pedir primeiro aqui, pessoal? Qual seria o primeiro pedido, o pedido mais importante da sua peça? Não seria a medida liminar? Se você tem a fumaça do bom direito, se você tem o perigo da demora, não tenha dúvidas de que o seu primeiro pedido deve ser exatamente o da concessão da medida liminar. Ou seja, que Vossa Excelência se digne, seu juiz, em conceder. Conceder. E aqui vocês não vão utilizar outro verbo. É conceder mesmo, tá, pessoal? Conceder a medida liminar requestada ou pleiteada, tanto faz, certo? Conceder a medida liminar requestada para fins de que, pessoal? Aí aqui eu estou botando 3 pontinhos, mas é porque eu quero que vocês adaptem com as palavras de vocês ao caso concreto. Vocês têm que entender o seguinte: a medida liminar seria voltada para o quê? Para o pedido imediato. Certo? Pedido imediato. Vou botar aqui no cantinho para vocês terem essa noção. O que seria pedido imediato, Fernando? É aquele pedido que você tem, de uma certa forma, mais urgência. Qual é nesse caso específico? Não é afastar o ato ilegal e abusivo da autoridade coatora? Então, vocês vão ter que pedir exatamente isso. Conceder a medida liminar requestada para fins de afastar o ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, o qual mantém aprisionada as mercadorias da impetrante como meio de forçar o pagamento do tributo. Certo? Vocês vão colocar isso aqui durante o desenvolvimento desse pedido, desse primeiro pedido. Lembrando-se sempre de que, terminada a exposição do raciocínio, que vai fundamentar esse pedido, vocês vão ter que reforçar o seguinte detalhe: suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, estou abreviando aqui, mas não abreviem, conforme o artigo. Qual é o artigo, pessoal? Exatamente aquele mesmo que a gente colocou lá na medida liminar, certo? No tópico da medida liminar. 151, inciso 4 do CTN. Fernando, eu tenho que colocar isso no pedido? Tem, certo? Eu já utilizei isso, Fernando, lá no tópico da medida liminar, eu sei. Mas aqui você vai novamente falar
que a concessão do juiz em relação à medida liminar vai provocar esse efeito. A exigibilidade do crédito tributário aqui se refere ao que, pessoal? Exatamente à cobrança abusiva do tributo, lá que a autoridade coatora, a autoridade administrativa teve no ato de reter a tua mercadoria, certo? Após esse pedido, nós vamos aqui para o segundo pedido. Qual seria o segundo pedido, pessoal? Após a concessão da medida liminar, seria o que? A concessão da segurança. Então, senhor juiz, se digne em conceder a segurança. Não mandar de segurança? Pronto, o objetivo é isso aqui, ó. Segurança requestada do mesmo jeito, pessoal, para fins de... Aí vocês vão adaptar aqui ao caso concreto. Nesse caso, esse aqui é o pedido imediato, aqui é o pedido imediato. Não é que ele seja menos importante, tá, pessoal? Não é que ele seja menos importante, apenas esse aqui é o principal, assim, é o mais urgente, digamos. E esse aqui é o objetivo final do mandado de segurança. Nesse caso de vocês têm que colocar o quê? Conceder a segurança requestada para o fim de reconhecer o quê? O direito líquido e certo, né? Não é o objetivo do mandado de segurança? Reconhecer o direito líquido e certo da impetrante, a fim de que se afaste definitivamente a exigência indevida do tributo, não é não? Não é esse o objetivo? Pois você vai desenvolver isso aqui, certo? Para fins de reconhecer o direito líquido certo, como eu falei, certo? E após vocês vão ter que se gabar, digamos assim. Vocês vão ter que entender que o pedido de vocês aqui da medida liminar foi tão bom que o juiz já concedeu. Então você vai botar aqui sempre, finalizando assim, ó, confirmando-se, ou confirmando-se, tá aqui, a medida liminar anteriormente concedida. Anteriormente concedida. Você já fala como se realmente ela já tivesse sido concedida a você, certo? Não há o que ter dúvidas. Você fundamenta o seu pedido, diz para qual é o fim da tua segurança, qual é o fim da tua medida liminar, qual é o objetivo, e você finaliza esse primeiro pedindo a suspensão novamente do crédito tributário e fundamenta no artigo, e aqui você pede para que seja confirmada a medida liminar. Não há o que fazer diferente disso, pessoal. Não tem outra alternativa. Pedir aqui um minutinho para vocês, só para poder apagar isso aqui, para a gente ir para o terceiro pedido, certo? Eu gostaria apenas de dizer para vocês que em momento oportuno vou tentar passar para vocês aquele esqueminha dos cabimentos das peças, tá? Isso aí tá tudo na apostila do professor Rafael, tá? Que ele passou para vocês através lá do curso Júris, certo? Tem tudo isso aí na apostila de vocês, mas esse esqueminha vocês têm que decorar, certo? O cabimento, quando é que cabe a peça, e a questão dos pedidos. Isso aí é o fundamental, isso é o básico, para que vocês saibam diferenciar uma peça da outra e que vocês tenham o máximo de êxito aí na pontuação, certo? Terminada essa parte desses dois primeiros pedidos, nós vamos aqui para o terceiro pedido, que sempre vai se caracterizar por esse verbo, pessoal. Não utilizem outro. O terceiro pedido seria notificar. Seu juiz, se digne em notificar. Notificar quem, pessoal? Hein? Quem digamos assim, o sujeito ativo da ação.
Não, certo? Aqui, aliás, da relação jurídico-tributária, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, não da ação, perdão. O sujeito ativo da ação vai ser você, né? Como impetrante, certo? Aqui, notificar a autoridade coatora, né? A autoridade coatora, certo? Para o quê? Para ela prestar informações. Em mandado de segurança a gente diz prestar informações, tá? Para prestar informações. E se você quiser deixar de uma maneira bem completa o seu pedido, você vai citar o prazo, certo? Para prestar informações no prazo de 10 dias. Fernando, onde é que tem esse prazo, Fernando? Vou dizer para vocês agora. Peguem a lei de vocês 12.016, certo? No artigo 7º, inciso 1 dessa lei, tem lá para vocês, dizendo, e você ainda pode incluir essa informação aqui se você quiser, para prestar informações no prazo de 10 dias, de acordo com o artigo 7º, inciso 1 da lei 12.016 de 2009, certo? Aqui depende de você, se você quiser. Mas geralmente eles pontuam somente o pedido de notificação da autoridade coatora para prestar informações. Mas nada custa você pecar pelo excesso, certo? Se quiser, dá uma olhada lá no artigo 7º, inciso 1, que vai ter isso bem direitinho lá para vocês. O próximo pedido, o quarto pedido, vai ser sempre o que, pessoal? Mais uma vez peço atenção em relação ao verbo, certo? Vai ser cientificar. Cientificar. Cientificar quem, Fernando? Quem é que ele está vinculado? Não é a pessoa jurídica de direito público, não é? Ou a autoridade coatora não está vinculada, no caso aqui, ao Estado? Pois então, cientificar vou abreviar, mas não abreviem, pessoal. Pessoa jurídica de direito público, certo? Cientificar a pessoa jurídica de direito público, aí a gente pede que seja na figura de seu ilustre representante judicial, viu? Representante, representante judicial, certo? Ele é quem vai ser, digamos, cientificado para, se quiser, ingressar no feito. Se vocês quiserem ver também isso aqui, está lá no artigo 7º também, só que inciso 2, tá, pessoal? Da mesma lei. Lei 12.016. 12.016 de 2009. Se vocês quiserem citar também, fica à vontade, tá? O quinto pedido seria o que? Após a notificação e a cientificação, seria a oitiva, né? Seria o juiz se dignar em ouvir o ilustre representante do MP, tá? Do Ministério Público, representante do Ministério Público. Mais uma vez, pedindo para não abreviar, tá? Sexto pedido seria
a condenação. Lembrem-se, pelo amor de... aqui, só dando a fundamentação para vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha nisso aí, tá lá no artigo 12, tá? Também da lei do mandado de segurança, artigo 12. Certo? Artigo 12, 12.016, certo? Aqui no sexto, como eu falei, seria a condenação, condenar ao pagamento das custas judiciais. Fernando, é só custas? Só custas, pessoal. Lembrem-se que em mandado de segurança não há honorário advocatício. Fernando, onde é que eu vejo isso? Veja lá no artigo 25 da lei 12.016, certo? A 12.016 tem lá dizendo isso. Bem como, se vocês quiserem dar uma olhada em outro canto, pode olhar também nas súmulas, nas seguintes súmulas. Vou botar aqui embaixo. As súmulas é a 105 do STJ e a 512 do STF. Tá? Também fala exatamente isso. Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança. Por isso que eu falei aquilo para vocês na hora da qualificação lá, que vocês vão saber, na hora da identificação da peça, melhor dizendo, vocês vão saber, quando ele pedir medida mais célere e menos onerosa, é mandado de segurança. É a única que não cabe honorários advocatícios, certo? Vamos lá passar para o último pedido aqui, sem grandes mistérios, que é exatamente o deferimento, né? Pedir para ele deferir, o juiz deferir a juntada de documentos. Fernando, juntar documentos em mandado de segurança, você não falou que não é para ter dilação probatória? Não cabe dilação probatória em mandado de segurança, por que eu vou pedir juntada de documentos? Pessoal, aqui é só, digamos, a instrução do mandado de segurança, tá? Só o acompanhamento. Aquela questão de cópia do contrato social da empresa, aqui no caso, certo? Esse tipo de documentação, não é nada de documentação probatória não, certo? Isso aqui são todos os pedidos que vão fundamentar aí o mandado de segurança de vocês. É o objetivo principal se encontra aqui. Aqui vocês vão encontrar vários pontos aí, pelo menos aí talvez uns 2 pontos, certo? Da prova de vocês. Vão estar aqui nessa parte dos pedidos da peça, do mandado de segurança, tá? Terminada essa parte aqui dos pedidos, você vai fazer apenas o fechamento da sua peça. Vamos só terminar, só arrematar a sua peça. E essa arrematação consiste em pequenos detalhes. Pequenos detalhes, coisa bem simples, tá? Que não precisa aí, no caso, grande esforço da sua memória, já que você não vai pedir protesto de provas. Não vai pedir pelo protesto de provas. Você vai apenas falar do valor da causa, porque realmente é algo indispensável. Então você finaliza. Dá-se a causa logo em seguida, tá? Dos pedidos. Terminou os pedidos, você já vem logo com o valor da causa. Dá-se a causa, o valor de... O esquema é sempre esse, pessoal. No nosso caso, na nossa peça, ele não falou de valores. Então, a gente coloca da forma genérica. Dá-se a causa no valor de Rzinho, cifrão, 3 pontinhos, que ninguém sabe o valor, e entre parênteses, obrigatoriamente você bota valor por extenso. Valor por extenso. Isso é
da forma genérica. Não trouxe valores, você coloca dá-se a causa no valor. Dá-se a causa o valor de R, cifrão, 3 pontinhos, entre parênteses, valor por extenso. Se ele trouxer, porventura, o valor, você coloca aqui e coloca também o valor verdadeiro por extenso, tá? Se fosse 100 mil, você colocaria aqui 100 mil reais, certo? Sem grandes mistérios. Terminou, pronto. Nesses termos, vírgula, pede deferimento. Ponto. E aí o que mais? Só para encerrar, local e data. Aqui embaixo, local e data. E o que mais? Dá um espacinho, pulou. Aqui no final centralizado. Advogado. OAB. Número. 3 pontinhos. Fernando, posso colocar o local? Não. Posso colocar a data da prova? Não. Posso colocar meu nome aqui como advogado? Eu já me sinto advogado. Posso colocar? Não. Nem inventa nenhuma informação dessas aqui, tá, pessoal? Nem número de OAB, nem... Não esquece, não assina teu nome, porque senão vai dar uma identificação de prova e aí você vai acabar realmente zerando a sua prova por um pequeno detalhe. Por besteira, você acaba perdendo a correção da sua prova. Perdeu a peça, lembre-se que se zerar a peça já era, tá certo? Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Peço mil desculpas aí pelo decorrer da nossa hora, do avançado da hora nessa aula de hoje de manhã que nós tivemos. Muitas pessoas tiveram que se ausentar antes do término da aula. Prometo que eu tentarei ser o mais breve possível, mas sem esquecer de passar esses detalhes para vocês, esses detalhes importantes, na nossa próxima aula do próximo sábado, no dia 29 agora de setembro. Tá certo? Aguardo todos vocês e espero aí que tenha ajudado, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo por e-mail ou por telefone, que eu já encaminho no e-mail que eu passo para vocês, tá? Muito obrigado, espero vocês aí no próximo sábado.